Boa noite, pessoal. Estamos aqui dando continuidade à meditação do livro de Jó, hoje no capítulo 37, e vamos buscar primeiramente a direção do Espírito Santo para a gente poder compreender claramente tudo aquilo que o Espírito Santo preparou para nós essa noite. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez aqui reunidas no teu santo nome. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo privilégio de estarmos meditando na tua palavra. Pedimos que o Senhor venha, meu Pai, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, tirar de dentro de nós as trevas da ignorância e colocar dentro da gente a tua luz. Nos acrescenta, Pai, da tua sabedoria, da tua grandeza, do teu entendimento e faça-nos, ao final desta noite, ainda mais sábias do que nunca. E que o Senhor venha cuidar de nós, venha cuidar dos nossos corações, da nossa alma, nos fazer compreender toda a tua vontade, nos fazer encarar o dia mal sem maiores, sem maiores dores, sem perdermos a esperança, que estejamos capacitadas para tudo que está por vir e que o Senhor nos mantenha firmes, Pai, nos mantenha firmes no dia da dor, nos sustenta e que no dia da alegria, meu Pai, o Senhor coloque dentro da gente quem foi que nos causou tamanha alegria. Não deixe a gente esquecer que todo bem que possamos ter nessa vida vem do Senhor e que o bem do Senhor não traz consigo a maldição e nem a dor. Nos lembra, meu Pai, dessas verdades e que o Senhor desde já repreenda todo o mal. Que nada, meu Pai, venha nos tirar a concentração, nada, meu Pai, venha nos tirar o foco, que estejamos plenamente reunidas e unidas em teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então vamos lá. Jó, capítulo 37, no verso 1, a gente vai ter a continuidade do discurso de Eliú. E, inclusive, esse capítulo se refere às últimas palavras de Eliú, um jovem em relação à idade de Jó e seus amigos. Ele era um menino, um jovem, assim ele se retrata, mas que dentro de si há uma sabedoria absurda, uma sabedoria absurda. E a sabedoria dele advém de conhecer a Deus. A gente vai observar que, em suma, Jó está, ou melhor, Eliú está querendo defender o ponto de vista de Deus, a justiça de Deus, e colocando diante de Jó e seus amigos que os sofrimentos dessa terra, nessa vida, elas não advêm de Deus. Nenhum sofrimento advém de Deus. São consequências dos nossos erros ou ação direta de Satanás. Mas necessariamente Deus é um criador de perfeição e dentro do seu amor perfeito não cabe um sentimento mesquinho, não cabe um sentimento de desejar o mal ao homem sem que haja nenhuma causa para isso. É assim que ele o vê Deus, dentro da sua grandeza, da sua sabedoria. E aqui vão ser as últimas palavras dele, verso 1. Sobre isto, treme também o meu coração e salta do seu lugar. Sobre isto o quê? Sobre o capítulo 36, especialmente os últimos versículos, quando ele vai estar falando sobre a chuva, sobre a neve, tempestade, quando ele vai estar falando sobre a luz de Deus, ele fala sobre as nuvens, coisas
que fazem parte do dia a dia de qualquer ser vivo nessa terra, especialmente do homem. Fazem parte do dia a dia da rotina humana. Porém, são coisas que o ser humano não consegue explicar, nem mesmo criar. Ele mal e mal consegue entender que vem de Deus e que Deus está no controle de todas essas coisas, inclusive para beneficiar o homem. O entender isso, compreender que Deus tem o controle de todas as coisas que fazem parte da vida do homem, isso causou dentro de Eliú um temor. É isso que ele diz, ó. Sobre isto treme também o meu coração. Dentro dele é exaltado, exaltado na palavra certa, mas ah, existe, né? É fomentado um temor a Deus. Medo, não. Temor, reconhecimento de que esse Deus possui domínio sobre todas as coisas e que no meio desse todas as coisas está o ser humano. E toda a vida do ser humano está sob o controle e domínio de Deus. Isso causa dentro dele temor. Dai ouvidos ao trovão de Deus. Em algumas versões está escrita a voz. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. E aqui a gente pode perceber que Eliú está falando de uma forma a magnificar, a glorificar a voz de Deus, mas o que ele está falando é sobre o agir de Deus, o mandar de Deus. Se a gente chega lá no Gênesis, as, as primeiras as primeiras coisas que existem, que acontecem, é justamente pela voz de Deus, né? Haja céus, haja terra, haja luz, haja, pronto. É pela voz de Deus. O estrondo da voz de Deus, a repercussão da voz de Deus, do barulho, do som que sai do trono, do som que sai do seu tabernáculo, como ele usou no capítulo passado. A repercussão disso é justamente a criação, a obra de Deus, a oração respondida, o milagre, o jejum atendido, aceito. Então, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nós vemos a repercussão disso. Necessariamente a gente não ouve a voz de Deus para que todas as coisas estejam devidamente ordenadas. A gente não ouve, mas a gente vê o resultado do mandar de Deus, da voz de Deus repercutindo em todo o universo. Né? É uma forma poética de se referir ao agir de Deus, ao mandar de Deus. E ele vai discorrer sobre isso um pouquinho nos próximos versos. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca, né? Se referindo sobre a sua voz, não é necessariamente sobre um trovão cujo barulho corta os céus. Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Então, a descrição dele a respeito dessa majestade de Deus, o som que sai da sua voz, é a descrição de um relâmpago que ilumina os céus, e logo depois do relâmpago vem aquele trovão, né? Que nós entendemos hoje que é o choque das nuvens, o choque das massas de ar, massa de ar quente, massa de ar fria, né? Aquele encontro delas dá aquele barulho, aquele estrondo que é assustador, ensurdecedor. E eu achei aqui bem interessante essa colocação dele, porque
eu consegui extrair dessas entrelinhas ah, um prenúncio, podemos dizer assim, das coisas que aconteceriam diante da presença do Senhor Jesus, diante da existência, né, da encarnação do Senhor Jesus. Não sei se vocês conseguem pegar isso, mas foi assim que eu vi, ó. Ele solta por debaixo dos céus, né, sob os céus, o seu relâmpago, que eu vislumbro como a sua voz, né, o seu agir, o seu mandar, ou a sua luz. Em algumas versões está escrito sua luz, não relâmpago, fala de luz, né? Ele solta o seu relâmpago até os confins da terra. É como se fosse a pregação da palavra de Deus até os confins da terra. Quando eu li isso aqui, eu bati imediatamente no id, né, que está bem explícito lá em Mateus, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos, em Marcos também, ide, pregai o evangelho a toda criatura até os confins da terra. E quando a gente tem a voz de Deus saindo do céu, nós temos a descrição lá de João, capítulo 1, falando sobre o Verbo de Deus, falando sobre o próprio Jesus, que está nos céus como o Verbo de Deus, chega na terra como luz do mundo, para iluminar o mundo, tirando o mundo da ignorância, tirando as trevas da ignorância, iluminando o mundo com a sabedoria de Deus, com a revelação da vontade de Deus, revelação do plano da salvação. Não sei se vocês conseguiram perceber isso nas entrelinhas, mais do que o desenhar, né, de uma tempestade se formando, mas o agir mesmo de Deus através da sua voz. E todo o poder de Deus é manifesto através da sua ordem dentro do espaço e do tempo. Aquilo que ele ordena acontece. Ele solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja como estrondo da sua majestade. E eu achei isso aqui também interessante. E já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. A, a ideia de que aquele que ouve a voz de Deus, ele não retém. Ele dá liberdade para ir em frente. Eu estou espiritualizando essa passagem, tá, pessoal? Assim que eu consegui entender isso aqui, de repente vocês podem ver naturalmente como a descrição de uma tempestade, mas eu já consigo ver aqui a obra de Deus e a descida do Senhor Jesus dos céus com a sua obra redentora aqui nessa terra. Ele, depois de pregar toda a verdade aos confins da terra, ressoando a voz do próprio Deus aqui na terra, a gente vai perceber que pessoas creram, e todos aqueles que creram, Deus não os conteve, né? Pelo contrário, ele enviou para continuar o ide, né? Até os confins da terra, por todo o tempo de vida daquelas pessoas. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Que grandes coisas? Toda a criação já é grandes coisas, né? Criação dos céus, né? A formação do universo, a criação da terra, a formação da terra, como nós podemos ver hoje, com toda a sua riqueza geográfica, sua riqueza de tempos, a, a forma do tempo ser manifesto na natureza, as estações, primavera, verão, outono, inverno, os dias, a noite, a manhã, dia claro, o momento da noite. Todas essas coisas
são criação de Deus, fazem parte do dia a dia do ser humano e são coisas maravilhosas demais. Até hoje, a gente vê o homem tentando, insistindo em descobrir toda a criação e dar um sentido, uma explicação para ela através das ciências. E hoje nós temos até a ciência como um Deus, né? Tem gente que não acredita em Deus de forma alguma, mas na ciência ela tem fé. Então, a ciência hoje, inclusive, é como se fosse um Deus dos tempos modernos. Mas certo é que o homem sempre teve curiosidade a respeito de tudo o que há e busca explicação para tudo o que há. Isso não é de agora, é de todo o sempre. Porém, essas coisas não são reveladas ou entendidas ou compreendidas plenamente pelo ser humano. Até hoje, não são compreendidas. E a gente vai ver Eliú falando de coisas aparentemente bobas, fáceis de se explicar, mas que, na verdade, se o homem for pensar direitinho, ele não consegue explicar essas coisas. E aí Eliú vai colocar isso na conta de Deus. Deus é esse aí, que faz coisas maravilhosas das quais não temos a menor consciência de como concebê-las, de como aquilo tudo existe. Então, como sua voz troveja, com sua voz troveja Deus, né? Fala Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz a neve cai sobre a terra e a chuva e ao aguaceiro sede fortes. Ele está falando sobre manifestações meteorológicas, da vontade de Deus. Então, nós sabemos que existe a neve, existe a chuva, e, bom, quem inventou tudo isso? Quem criou tudo isso? Existe um tempo da chuva. Hoje, aqui, estamos vivendo o tempo das chuvas, o nosso inverno. A gente vê que, de quando em quando, o tempo fecha. Às vezes cai uma chuva mais fina, uma garoa. Outras vezes, uma tempestade com estrondos, etc. Né? Em determinados lugares do planeta, tem situações locais onde cai neve, né? Que é a água em cristais de gelo, e aquilo cai sobre a terra. Quem inventa essa história? Deus, desde lá de trás, no advento da criação, ele já coloca essas coisas como normas. Existe um tempo para tudo, inclusive para a chuva, para a neve. Estamos falando de uma região, de um local onde neva, não é a nossa realidade, é aonde nós moramos, tá certo? A Bahia. Mas, por exemplo, se formos em outros lugares do Brasil, existem lugares no nosso país que neva, não é com tanta frequência quanto na região de que Eliú está falando, região ali da, da Judéia, né, das Arábias. Então, aquela região ali é uma região onde é capaz de nevar. E ele está falando justamente de coisas que fazem parte do cotidiano do ser humano, mas o ser humano não tem como explicar essas coisas. Hoje, ainda que nós tenhamos alguma noção, não temos o domínio sobre essas coisas. Nós não temos o domínio de mudar a estação do inverno e trazer de volta a estação do verão. Não, isso vai ocorrer naturalmente. Não está sob o domínio do ser humano, está sob o domínio de Deus. O controle de Deus sobre essas coisas é o que deixa Eliú atemorizado, ou atemorizado não, mas com temor de Deus, de perceber os detalhes, né, do seu domínio. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens. Em algumas versões fala que as mãos estão seladas, ele sela as mãos dos homens. Em primeiro momento, podemos imaginar que as mãos estão amarradas, né, atadas, mas o que está certo é que essas mãos estão impedidas de trabalhar. Mas por que elas estão impedidas de trabalhar? Olha como ele coloca esse verso. Assim torna ele inativa as mãos de todos os homens,
para que reconheçam as obras dele. Por acaso, se alguém aqui já teve a oportunidade de estar na roça, né, no campo, para trabalhar, cuidar da terra, arar a terra, me fala como você poderia ter condição de fazer isso debaixo de uma nevasca, ou até mesmo debaixo de uma chuva torrencial. Não consegue, né? Você não trabalha. Então, suas mãos ficam impedidas de trabalhar. E o homem fica meio que preso, né, na sua casa. E aí Eliú fala que as suas mãos são inativadas para que ele veja a grandeza de Deus, para que ele conheça a grandeza de Deus, para que ele reconheça as obras de Deus. Então, ainda que você esteja lá, dentro da sua casa, sem poder trabalhar, ele está fazendo aqui alusão ao campo, mas é bem verdade que, a depender da sua função, do seu trabalho, tem momentos em que você não pode exercer sua função, mesmo nos dias de hoje, com as facilidades que temos hoje, de carro, de comércios cobertos, né? Prédios sólidos que impedem a entrada da chuva dentro desses lugares, dessas casas, né? Enfim, ainda assim, por uma situação ou outra, pode acontecer de você não conseguir trabalhar por causa das chuvas. Nos lugares, os países que nevam, às vezes eles ficam dias sem sair de casa, não tem como vencer aquela nevasca, né? Tanto de a camada de gelo que se forma nas ruas, de 1 metro, 2 metros, impraticável, não tem como você ir para lá trabalhar. Porém, você pode ficar em casa fazendo o quê? Reconhecendo as obras de Deus, olhando para fora e vendo, meu Deus, que grande coisa, que maravilha. É uma maravilha que me impede de trabalhar, mas que está no controle de Deus. Que Ele pode usar, inclusive, para me abençoar. Se a chuva for suave, molha os campos e te traz abundância. Ele falou isso no capítulo passado, né? Mas aqui ele está falando de condições que impedem o homem de trabalhar, mas trazem ao homem a oportunidade de admirá-lo, de compreendê-lo, através da contemplação das coisas que ele fez. Dá para entender? Então vamos lá. E as alimárias, em outras versões está escrito animais mesmo, entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Os animais ficam escondidos. O homem contempla e admira a obra de Deus. Os animais se escondem. E ele faz essa distinção, eu acho interessante. Os animais, eles podem reconhecer a presença de Deus. Lembra que no último verso lá do capítulo 36, ele fala do gado que consegue perceber a presença de Deus através da chuva, do vapor de água. E sim, ok, mas eles não conseguem contemplar a grandeza de Deus de uma forma a raciocinar, pensar e crescer dentro de si a admiração, temor a Deus. Os animais não são capazes disso. O ser humano, sim. Aí ele faz essa diferença, essa diferenciação. O homem fica com as suas mãos impedidas de trabalhar, portanto, dentro de sua casa, admirando as coisas de Deus, contemplando, pensando a respeito disso, enquanto os animais apenas se escondem, né? São coisas bem distintas. Os animais também ficam impedidos de sobreviver nas intempéries, né? Nos temporais, diante de uma nevasca. Eles se escondem, eles procuram onde se esconder, mas o homem, além de ele buscar proteção, ele ainda pode alcançar sabedoria. O homem é privilegiado dentro da criação. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte, o frio. Deixa eu ver aqui, compartilhar com vocês essa imagem aqui. Esse daqui é o mapa mundi, e a gente vai entender melhor sobre essa ideia de ventos do norte. E a gente vai ter aqui o seguinte, ó, pessoal, eu vou trazer para cá.
aqui um pouquinho. E a gente vai perceber o seguinte: tá aqui 0 grau, 0 grau. É o Equador, não é isso? O Equador seria o divisor do norte e do sul. Então, tudo que está acima do Equador vai ser algo mais norte, tudo que está abaixo, algo mais sul. Estamos falando de uma região que está por aqui, ó. Região da Jordânia, região aqui da Arábia, é algo em torno disso aqui. Vamos combinar que isso aqui está acima do Equador? Então, tudo que vier daqui em direção a essa região, a região onde Jó morava, tudo que vier daqui para lá, é como se viesse do sul. Tudo que vier de cima para cá, é como se viesse do norte. E o que que a gente vai ter aqui no Equador? Um calor maior, né? Ventos mais quentes. E o que que a gente vai ter de lá do norte? Um frio maior, né? Ventos mais frios, trazendo o frio, a temperatura de lá do Ártico, do Polo Ártico, trazendo para cá, vindo para essa região, esfriando essa região. O contrário do sul vai aquecer essa região. E sabemos que os ventos, ele tem suas rotas, né? Se vocês lembram lá de quando vocês estudaram no fundamental, nas aulas de geografia, né, se falava sobre os ventos. E eu não vou lembrar os nomes desses ventos, mas existem os ventos, né? Não vou lembrar o nome deles agora, mas talvez vocês até se lembrem. Mas a gente vê que tem determinadas correntes de vento que são, inclusive, reconhecidas pelos homens. E os homens percebem, ó, pô, sempre tem aquela repetição daquele vento, aquela conexão, toda hora aquele looping, né? Quem explica isso? Você pode até entender através da ciência alguma coisa, mas como criar isso? Como impedir isso? Você pode impedir o mover dos ventos, para onde ele vem, de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele carrega dentro de si? Não está no nosso controle, está só no controle de Deus. É uma coisa que, de repente, você não pensa no seu dia a dia, mas ele está trazendo a reflexão. Olha para a sua volta, olha para as coisas em seu redor. Você é capaz de entender isso? Você é capaz de explicar? Você é capaz de criar essas coisas? Então, ele vai lá. Das suas recâmaras sai o pé de vento, e os ventos do norte, trazem o frio, ok? Ventos do norte trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada. As largas águas se congelam. Em outra versão fala que as águas diminuem a sua fluidez no estado líquido, né? Elas se tornam sólidas. E a gente tem que nessa região aqui rios se congelam, congela mesmo, né? E é bem diferente do nosso país, né? Nunca ouvi falar do nosso país de rios congelados. A gente não tem um vento frio dessa intensidade. E se eu estou falando uma bobagem, aí vocês me corrigem, mas eu não lembro aqui agora nenhum lugar onde tenhamos nossos rios congelados. Mas lá eles têm lagos congelados e rios congelados, né? Por conta das baixas temperaturas. Os ventos estão envolvidos, né? Nessas estações, nos tempos. Enfim, também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então, esses ventos carregam de umidade as nuvens, e as nuvens, elas carregadas, elas vão derramar o quê? Água, né? Chuva. E também consigo os relâmpagos, apontando até para uma tempestade. Nós temos chuvas aqui onde não vemos relâmpagos, né? Mas ele está falando de uma chuva tal,
onde existem relâmpagos. Então, elas, segundo o rumo que ele dá, ele quem? Deus, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra, né? Então, ele vai falar a respeito dessa, ah, dessas minúcias. Não é só criar as nuvens, mas as nuvens elas vão se distribuir ao longo do planeta para cumprir a sua função aonde elas estiverem. Tem lugares aqui no nosso sertão baiano onde nós vemos dias com muitas nuvens, sem contudo haver chuva, mas há sombra, né? E aquela sombra às vezes protege o animal, o pasto, até mesmo dá refresco para o homem. Há determinadas situações onde aquelas nuvens derramam água e aí vem chuva. Mas as nuvens se espalham ao redor do planeta e cumprem a sua função. Quem determina isso? O próprio Deus. É uma maravilha, né? É algo que a gente se espanta, se admira. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Ele usa as nuvens, as chuvas, as tempestades para exercer um período de juízo, para exercer disciplina, ou mesmo para conceder misericórdia à plantação, aos animais, ao ser humano, a misericórdia para que eles tenham vida, né? Deus faz tudo isso. Inclina Jó os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Então, o que que a gente está vendo aqui? Eliú está falando daquilo que ressoa do trono de Deus e que se torna manifesta aos olhos do homem na forma da sua criação. E ele está pegando itens do dia a dia e mostrando, poxa, contempla essas coisas. Qualquer um é capaz de contemplar essas coisas, até os animais, como ele mesmo citou aqui, né? Então, contempla, considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Você sabe como essas coisas acontecem? Nós seríamos capazes de observar. Nós seríamos capazes até de dizer, essa noite vai ter chuva com relâmpagos. Não, essa noite vai ter uma garoa. Essa noite não vai chover. Nós podemos ler os céus, mas não podemos compreender por que essas coisas, como salvo se entendermos que isso foi da vontade de Deus. Assim Deus criou. Assim Deus determinou. Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Mais uma vez ele falando do vento. Bom, há pouco ele falou do vento norte, que trazia, inclusive, a nuvem carregada. O vento norte trazia nuvens carregadas, apontando para as chuvas. Agora ele fala do vento sul, que aquece. Então, o vento sul está vindo do Equador em direção a essa região e vai trazendo consigo o calor que é habitual do Equador. Ou entendeste que, ou entendeste com ele, estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. Então, ele, ele fez uma pergunta. Se Jó entende
a respeito do equilíbrio das nuvens. Se Jó entende por que as suas vestes aquecem o corpo, já parou para pensar isso? Por que a nossa roupa aquece nosso corpo? É uma sabedoria de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher lá no Éden, não precisavam de roupas, né? E eles não morriam de frio. Depois vieram as roupas e houve um propósito para essas vestes. E ele vai falar, e você estava também participando, estendeste com ele, com Deus, o firmamento, você estava lá e estendeu os céus. E ele retrata aqui o céu como sólido, como um espelho fundido. O espelho, ele reflete a imagem de quem está o olhando. E quando eles olhavam, ou pelo menos Eliú, ele refere-se ao céu como sendo um espelho, algo brilhante. Brilhante não por causa do ser humano que está lá olhando, mas por causa da maravilha da criação. De dia ele brilha, de noite as estrelas brilham, pode haver nuvens que escondam esse brilho, mas ele está lá estendido, sólido, firme, não passa, né? Ele permanece. Dia após dia, essa criação, o universo, o céu, está lá, firme. Essa é a ideia dele querer entender isso como sólido, firme, permanece, é constante. Ensina-nos o que lhe diremos. Então me fala aí, João, o que que a gente vai chegar diante de Deus para dizer? Porque nós, envoltos em trevas, trevas no sentido de sermos ignorantes, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. O que que vamos falar diante de Deus, Jó? E Jó, ah, muitas vezes ele quis se chegar a Deus. Não foi isso que várias vezes o próprio Jó pediu? Ou quem dera eu estivesse diante do Todo-Poderoso, do meu justo juiz. E aí ele fala, colocaria os meus argumentos, né? Falaria algo em minha defesa. Várias vezes ele disse que queria estar diante de Deus como em um tribunal. E agora ele o pergunta: tá bom, quando você chegar diante de Deus, o que que você vai dizer? Quem é você para chegar diante de Deus? Se você não consegue nem compreender a obra da tua criação. Contar-lhe-ia a alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Então, alguém iria ensinar a Deus a respeito da criação que ele mesmo fez? Alguém iria chegar lá para ensinar? Porque ele o está chegando para ensinar para Jó e seus amigos e outros. Eles estão calados, ouvindo, porque eles estão, a mente deles está se abrindo para um novo conceito sobre Deus, um novo ponto de vista a respeito de quem é Deus, né? E aí ele vai falar, se alguém chegasse lá para ensinar Deus a respeito do que ele mesmo fez, essa pessoa realmente tem uma ousadia tal e ela se coloca em risco de ser devorada, destruída. Esse é o temor de Eliú falando por ele, né? O temor dele sendo manifesto. A gente vai chegar diante de Deus, a gente vai ser destruído, se a gente quiser contender com ele. Esse chegar diante de Deus é chegar com suas razões, né? Ah, com seus queixumes, com as suas próprias justificativas e querendo condenar Deus pelas suas ações. Então, ele entende que isso é uma tolice, é uma ousadia estúpida e pode levar a pessoa a ser destruída pelo próprio Deus. Eis que o homem não pode olhar para o sol, que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. E é verdade, você já tentou olhar para o sol? Todo mundo aqui já fez isso, desde criança. A gente tenta olhar para o sol, mas o brilho é tão forte,
que nos ofusca, né? A gente nem consegue ficar de olho aberto. E há quem diga que se ficarmos com os olhos abertos, olhando para o sol fixamente, ficaríamos cegos. Se a gente permanecesse olhando para o sol fixamente, ficaríamos cegos. Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Então, passa o vento, nós já vimos aqui, o vento do sul, que vai levando calor e vai limpando as nuvens, né? E aí fica exposto o sol, e nem mesmo para o sol nós homens temos a capacidade de olhar fixamente e contemplar. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. E aí, Eliú, ele fecha essa argumentação dele dizendo isso, poxa, diante do poder que Deus tem e que podemos testificar observando, contemplando a sua criação, diante disso, como é que o homem vai se achegar a Deus? Esse Deus, apesar de tanto poder, ainda no verso 23, ela é grande em poder, apesar de tanto poder, ele não perverte o juízo, ele não deixa de ser justo, ele não abusa do seu poder para deixar de ser justo, né? Se a gente, nós temos um adágio popular, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. O que ela vai fazer com esse poder? Pronto. Essa é a essência da pessoa. Deus tem todo o poder. E qual é a essência dele? Ele não perverte o juízo. Ele continua sendo justo, não perverte o juízo e a plenitude da sua justiça. Ele não se contamina. O excesso de poder que ele tem, que não é excesso, né? É todo poder mesmo, é tudo, todo poder. O todo poder que ele tem não não faz com que ele corrompa o seu caráter e ele se torne de algum modo injusto. Ele é imutável, ele criou coisas que, como ele, são imutáveis. Por exemplo, as estações do tempo são imutáveis. A gente não consegue mudar isso. O ser humano não consegue. Vai haver um tempo em que toda a Terra vai ser transformada. Se essas leis naturais vão se acabar, eu não sei. Mas hoje, o tempo que nós vivemos, antes que haja a mudança, a transformação dessa Terra, a gente não pode mudar essas coisas. A gente não pode mudar a intensidade do sol, a gente não pode impedir que a lua venha à noite, a gente não pode impedir o dia e a noite, a gente não pode. A gente não pode impedir o movimento dos ventos, a gente não pode determinar o movimento, a gente não pode interferir no movimento dos ventos, a gente não pode mexer com essas coisas. Às vezes, nas regiões mais secas, né, o homem ele pode fazer com que haja chuva, né? Ele joga um produto químico, eu não sei como funciona bem isso, mas dá um Google aí que vocês vão achar. Ele joga um produto químico sobre nuvens e faz com que aquelas nuvens se precipitem, né? Faça com que haja chuvas, mas de verdade é limitado, e se não tiver nuvens, ele não consegue produzir chuva de jeito nenhum. São algumas conquistas, pequenas conquistas que os homens, através do conhecimento científico, ele consegue realizar, né? Trazer chuva onde não há chuva, semeando chuva nas nuvens que existem naquele lugar. Mas necessariamente ele não consegue criar chuva. Se não houver uma nuvem pré-existente, não vai acontecer ali chuva naquele lugar, né? Então, a gente percebe que, diante desse poder imenso, desse controle, desse domínio absurdo que Deus tem, ainda assim, ele não se corrompe. O homem se corrompe, mas Deus não. E aqui ele, mais uma vez, vai reafirmar: se esse sofrimento que você está vivendo, Jó, fosse culpa de Deus, você já teria sido destruído
Ele falou isso no passado, né? Alguns capítulos atrás. Você já teria sido destruído. Porém, isso que você está sofrendo não é culpa de Deus, porque ele não perverte a justiça. Ele não perverte o direito, né? E aí ele conclui deixando claro para Jó e os seus amigos que o pensamento que eles tinham a respeito de Deus é completamente equivocado, é errado. Eles estão reaprendendo e nesse momento eles estão abrindo a mente, tá, pessoal? Eles estão abrindo a mente. E quem vai falar a partir de agora vai ser o próprio Deus. Um diálogo também muito interessante, um diálogo, não, um monólogo muito interessante, e a gente vai estudar logo mais nos próximos capítulos. Beleza? Então, só para a gente fechar, Eliú, ele faz questão de frisar esse entendimento aqui, ó. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. E como se ele desse um alerta. Vocês se julgam sábios. Porém, a sabedoria vem de Deus. Porém, vocês não conhecem esse Deus. Assim sendo, o que vocês têm dentro de si não é uma verdadeira sabedoria, é uma ressalva que ele faz. Ok, pessoal, capítulo bem curtinho, é uma mensagem concisa. O Eliú, ele foi bem objetivo. E o que fica aí para vocês, eu gostaria de ouvir. Quem começa aí? Viviane? Boa noite, meninas. Boa noite, dona Lília. Esse capítulo tá bem claro aqui, né, dona Lília? Fala sobre a grandeza de Deus, né? Ele fala sobre a grandeza de Deus para Jó observar, né? É, Jó, tipo assim, Jó observe o que acontece, né, no mundo, a criação, para você ver como Deus é grande, né? E também, assim, Deus é indescritível, né? O poder dele é indescritível, né? Aí também, o que eu entendi também aqui, que Deus, ele se manifesta também em meio à tempestade, que não é pra gente, tipo, temer, não é pra gente ficar preocupado, não é pra gente ficar ansioso, que até nisso Deus, ele se manifesta, né? Com a grandeza dele, com o poder dele, né? E o que a senhora falou assim no final, né? Que, porém, não perverte o juízo e a plenitude da justiça. O caráter de Deus, né? Ele não muda, ele é imutável. Ele é tão grande que o caráter dele é tão, assim, verdadeiro, né? Que ele não muda. Ele não muda. A gente pode mudar. A gente pode ser infiel, como também diz na Bíblia sobre isso, né? Mesmo a gente sendo infiel, ele é fiel. Para a gente ver como é o caráter dele, né? A grandeza dele, né? Então, é assim, indescritível. Não tem nem como a gente mensurar, não tem como a gente descrever a grandeza dele, né? Como aqui ele tá só pincelando, né? Só pincelando. O que deu a entender foi isso aí. Beleza, Dona Rosa. Bom, eu achei grandioso esse capítulo, porque traz, ele coloca tudo que ele sabe a respeito, né? Acho que Deus usa ele grandemente para falar. E ele também, tudo que ele fala a respeito de Deus, todas as coisas grandiosas que Deus faz, que Deus é para que abra os olhos de Jó e que Jó entenda essa grandiosidade de Deus, certo? E que é como se ele quisesse abrir ali, naquele momento, a visão de Jó em relação a tudo que está acontecendo, que ele não pode contender com Deus, porque são coisas que, tudo que vem de Deus, mesmo que a gente não compreenda, veio dele, tem propósito, é algo que vai modificar sua vida, e ele fez, do jeito que ele tratou isso, em nenhum momento ele acusou Jó,
mas ele falou dessa grandiosidade de Deus, de tudo que Deus faz, de tudo que Deus pode fazer. Ele trouxe até a parte de clima, de neve, de tempestade, que Deus ele é tão grandioso que ele é o dono de tudo. Tudo ele pode fazer, né? Então, tudo é determinado por ele. Ele impõe os limites que ele quer. Tem a passagem, né, das mãos, que ele sela as mãos. E eu sempre gosto de me reportar ao hoje ou agora, em que momentos da nossa vida, às vezes a gente se sente abarrado, digamos assim. Em alguns momentos, Deus, ele coloca os limites em nós, né? E para nos mostrar que é ele que faz, que é ele que ordena e que existem coisas que a gente não consegue dominar. E aí eu entro no limite do mar, porque o mar não invade a terra, no limite da chuva, porque essa chuva cai, porque essa tempestade aconteceu, porque a seca está lá naquele território. Então, tudo é pré-determinado por ele, né? Ele comanda tudo isso. E o que eu entendi é que ele quis dizer a Jó que mesmo essa situação toda que ele vive, que ele viveu, que ele estava vivendo, tudo é dominado por Deus. Tudo é dominado, não que Deus tenha feito, mas que Deus tenha permitido e que ele não tem como contender isso, entrar em guerra com Deus e os porquês dele. A gente tem muitas coisas que a gente não compreende, mas que a gente tem que aceitar, porque a gente não sabe o que é que Deus preparou lá na frente, qual o propósito de Deus lá na frente para com aquilo que está acontecendo com a gente. E essa conversa, né, de Eliú, eu acredito muito que foi para abrir os olhos de Jó, para que Jó pudesse, ao invés de ficar presos nos porquês dele, que ele se curvasse para Deus, né, em entendimento, para que ele não ficasse, para que ele pudesse caminhar, porque vai ter muitas coisas que a gente não vai compreender, mas que vai estar acontecendo. E, e lá na frente, né, eu acho que acontece com qualquer um de nós, que às vezes a gente não compreende por que aquilo está acontecendo comigo. E lá na frente, a gente passa a compreender, nossa, aquilo tudo que aconteceu lá atrás foi para que se realizasse tudo isso aqui à frente. Então, o que eu entendi foi que ele queria abrir mesmo a mentalidade de Jó em relação ao que estava acontecendo com ele e em relação ao poder grandioso de Deus em tudo que acontece à nossa volta no mundo, porque tudo é permitido por ele, é ele que ordena, é ele que faz, e a gente não tem como ficar contendendo com ele o que está acontecendo no nosso caminho, na nossa vida. Para mim foi basicamente isso. Perfeito, perfeito. Um resumão aí. Dona Cida, se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, Dona Cida, acrescente. Caso contrário, a senhora pode fazer a oração de encerramento. A grandeza de Deus, né? Não sei como explicar, não. Dona Rosa, a Viviane já falou aí, ele é tremendo. Vamos orar. Ah, meu Rei, meu Deus, meu Criador, ainda na tua santa e gloriosa presença, sempre, sempre na tua santa e gloriosa presença nós estamos, porque aquele que vive, meu Pai, em espírito vive, sim, sempre entregando a vida ao Senhor, tudo em primeiro lugar ao Senhor, colocamos e obedecemos e vivemos, meu Pai. Sim, temos tribulações, temos lutas, mas vencemos todas, porque a paz que o Senhor traz dentro da gente é inexplicável, muito inexplicável. A gente pode estar passando por tempestades, por dor, mas o alívio é grande.
Senhor, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, entrego o grupo sacrifício, que as pessoas possam ver nesse grupo, meu Pai, a vontade de crescer mais e mais na tua palavra, porque muitos não têm tempo nem de ler a tua palavra. Nesse momento aqui, nós é, podemos, né, nos cada dia mais acreditar que para a gente tem sim saída, que aquele tempo, meu Pai, de guerra já passou. Então, meu Deus, penetra, meu Pai, com o teu poder, dá visão às pessoas que estão aqui, meu Pai. Passa com cada um no grupo sacrifício, meu Pai. As que não tiveram tempo de vir, ou por algum motivo não está participando, que o Senhor venha, meu Pai, a quebrantar o coração, meu Deus, que a gente venha te servir com excelência, meu Pai. A gente se unge de manhã, se unge à noite, meu Pai, pedindo um espírito de excelência, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, nos dar sabedoria, porque a inteligência a gente estuda e a gente aprende, mas a sabedoria vem do Senhor. Tão magnífico, tão soberano, meu Pai, que palavra nos falta para dizer a tua grandeza. Ah, meu Pai, como a gente tem vontade de abrir a cabeça das pessoas para entender como o Senhor é grande. E com o sofrimento não vale a pena, meu Pai, porque quando a gente conhece o Senhor, ainda que a gente passe por coisas, a gente vai entender e a paz que o Senhor nos dá, nos acalenta. Então, meu Deus, esta noite entregue ao outro dia as maravilhas, meu Pai, que não aconteceu hoje, aconteça amanhã. Todo mal venha a ser aquebrantado, meu Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego a família a sacrifício, todas essas pessoas que estão aqui, a família dela, a família de quem não participou, meu Pai, nas tuas mãos, em o nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito, que é Santo, que é o teu Espírito, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. É isso aí. Estamos prestes a entrar agora no discurso do próprio Deus. Vai valer muito a pena estarmos acompanhando cada versículo. Não falte, esteja junto com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.